O Jadson vai falar para você sobre... Eu tenho um problema sério com nomes. Sobre o processo de desenvolvimento front-end do Sublime ao Caos. Com vocês, Jadson Gomes. Cara, ele reiniciou e não adiantou nada, né? Agora foi? Vamos lá. Estou bem mais tranquilo que o Franz não está na plateia. Então agora estou tranquilo para dar palestra. E, peraí. Foda-se, fica assim. Então tá, pessoal. Primeira coisa que eu quero dizer, que hoje eu estava sentado aqui, nesse auditório, e aí eu comecei a me lembrar que uma das primeiras palestras que eu vi na vida foi nesse auditório aqui. Estava sentado lá em cima e foi do Franz. Acho que foi lá por 2004, quando eu estava começando aqui na faculdade. E eu achei muito massa ver... Vocês viram como é que é a palestra do Franz, né? Eu achei muito massa aquilo. E em seguida, depois que eu me formei, acho que eu dei a minha primeira palestra e tal. E isso é muito legal. Outra coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não gosto muito de perguntar assim, coisas para a plateia, mas acho que vai ser a única pergunta que eu vou fazer. Quem acha que essa palestra tem a ver com o Sublime Text? Tá. Então a gente já começa quebrando tudo, porque não tem nada a ver com Sublime Text. Eu achava que eu era bom em dar nome às coisas. E quando eu criei o nome dessa palestra, eu pensei, eu sou muito foda, esse nome ficou muito bom. E eu percebi que ele é uma bosta de nome, porque eu já dei essa palestra em alguns lugares e muita gente realmente pensou que tinha a ver com Sublime Text, né? Todo mundo usa o Sublime Text como editor e esse nome maldito, infeliz, mas eu resolvi deixar para fazer piada, assim, mas não tem nada a ver com Sublime Text. Realmente nada a ver. Ele é mais do caos de um processo de desenvolvimento baseado num case, ao contrário do caos, que, sei lá, ordem poderia ser, mas fica meio estranho, né, do caos à ordem. Sei lá, quis botar sublime, na verdade, né, do caos ao sublime. Então tá. Vou tentar começar. Então, esse sou eu. Para quem não me conhece, eu trabalho no Terra, na equipe de arquitetura, organizo estes eventos, este próprio, mais BrasilJS e RSJS, com os guri daqui, com o Felipe, e trabalho com HTML5 e JavaScript. Hoje no Terra, praticamente 100% do tempo eu faço só JavaScript. E esses dois itens eu sempre gosto de ressaltar que o principal característica é ter entusiasmo pela linguagem, pelo JavaScript. É por isso que esse evento está acontecendo, é por isso que vocês estão aqui. Acredito que vocês também sejam entusiastas de alguma coisa relacionada com front-end. É por isso que eu trabalho no Terra e é por isso que a gente cria esse evento e tal. Pelo entusiasmo de fazer alguma coisa. E eu queria dizer para vocês que o mundo muda. O mundo muda constantemente. E essa aí é uma imagem do que seria, do que foi, na verdade, do que foi o planeta Terra há, sei lá, quantos anos atrás, onde os continentes eram todos ligados, né? E com o tempo eles se formaram do jeito que a gente tem hoje. Esqueci de dizer no começo que essa palestra não é técnica, tá? No final eu vou falar sobre um case, daí é bem técnico mesmo, mas eu vou fazer analogias com o mundo do desenvolvimento e focado 100% em front-end. Bom, então, como eu falei, a gente evolui, né? O planeta evolui, as coisas evoluem e os softwares também evoluem e as pessoas que desenvolvem também, né? Alguns nem tanto, né? Mas a ideia, e a gente viu várias palestras aqui sobre temas variados e tal, e eu vejo hoje que o profissional que não evolui, é bem complicado dele se encaixar no mercado. Assim, o mercado é tão grande que a gente continua tendo vaga para o cara que é ruim, né? Eu trabalho já há quase 10 anos, aí, conheço muita gente ruim mesmo, e o cara está trabalhando, tem vaga para o cara que é ruim. Vai do que tu quer. Se
quer te tornar um cara melhor. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo evolui na nossa volta. Então, a gente não pode ficar sentado dentro da empresa lá, desenvolvendo a mesma coisa para sempre, né? Desenvolvendo para sempre lá, enfim. Aí eu vou mostrar para vocês os tipos de evolução, que eu fiz uma pesquisa. E o primeiro tipo de evolução, então, é a genética, né? E biológica. Então, a gente tem coisas desse tipo aí. Esse é um peixe, né? A gente tem esse outro peixe aqui. Coisas bem bizarras. E esse é o meu preferido, que é o macaco narigudo. E, por algum motivo, a natureza decidiu que essa espécie precisava ter esse nariz bizarro. Eu não sei se é porque ele precisava sentir melhor o cheiro de alguma coisa, lá onde ele vivia e tal. Enfim, a natureza evoluiu e está aí esse bicho. É muito engraçado. Não achei referência do porquê exatamente que ele tem o nariz desse jeito, né? Então, what the fuck evolution. E antes de falar da evolução cultural, a gente consegue ver, né? Quem de nós já não desenvolveu um software que acabou evoluindo de tal maneira para se tornar uma coisa extremamente bizarra, né? A palestra do Glauber, ele falou sobre o CSS que vira um monstro e tal. Isso serve para qualquer tipo de software em qualquer linguagem, né? Então, a gente tem outro tipo de evolução, que é a evolução cultural. O que é evolução cultural? É aquela que passa de geração a geração. Então, aqui tem uma foto que eu não sei se é montagem ou não, mas eu achei muito legal. A de lá não é montagem, porque é o meu filho. Então, ele já passei para ele, né, as coisas, como ser um palhaço, assim, e tal. Então ele vai aprendendo, eu vou passando essas coisas para ele, né? Então, a gente tem muito isso também com religião, né? A religião, ela vai passando de geração em geração, e esse é um caso clássico de evolução cultural. E aqui a gente tem uma imagem que eu só queria ilustrar sobre que em algum momento a humanidade decidiu evoluir, decidiu que não iria mais fazer, como é que é o nome? Não iria mais viajar de lugar para lugar, não lembro como é que é o nome disso. Nômades, isso. Eles viram que isso não era tão legal, e a partir dali uma certa família resolveu, não, nós vamos ficar aqui. E a partir de então, de geração em geração, eles continuaram no lugar, e a gente continua assim até hoje, né? Tem um post bem legal, não é porque eu escrevi, mas eu acho que ele é bem legal, no meu blog. E meu blog ele é 100% técnico, assim, sempre posto coisa de JavaScript, front-end, etc. E esse ano aconteceu uma coisa curiosa, que no momento de fúria, eu resolvi fazer um post que não era técnico, assim, era sobre a cultura. E essa palestra fala muito de cultura, e ela serve para qualquer linguagem, como eu já falei. Então, esse post ele foi o post mais acessado do meu blog, assim, sei lá, teve 6 acessos. Não, teve bastante acesso, muito mais do que qualquer técnico, assim. E eu chamei de cultura maldita no desenvolvimento de software, tá? Inventei esse termo, assim, porque eu estava com uma coisa presa, assim, então, cultura maldita, então tem a foto ali do Stallone. E nesse post eu falo sobre várias coisas, assim, e tal, e uma das coisas que eu falo é sobre a síndrome do vira-lata e tal, que a gente tem, que está na nossa cultura aqui no brasileiro. E, dentre outras coisas, eu falo principalmente sobre aquele lance de a gente esperar as coisas acontecerem para copiar e depois fazer, né? Então, e no desenvolvimento de software isso é muito claro, assim, a gente é muito acomodado. A gente não, vocês, eu não sou mais. A gente senta lá e espera que alguém desenvolva a biblioteca X para poder usar no projeto, ou vai atrás e tal. Não que a gente não deva fazer isso. Hoje, todas as palestras de hoje foram apresentando alguma coisa, certo? Então, vocês vão voltar para casa, vão trabalhar sabendo dessas coisas que existem, vão pesquisar coisas que já existem, vão provavelmente tentar criar alguma coisa baseada nessas coisas ou vão usar. Mas o que eu quero dizer é que a gente é muito assim, sabe? A gente espera acontecer as coisas, e aqui no Brasil isso é claro, assim. Um exemplo que eu gosto de dar é sobre o próprio evento, o Brasil JS, que eu e o Felipe criamos. Teve um momento, hoje a gente está em um outro momento, assim, na área, principalmente de front-end. Mas acreditem, teve um momento em que não existia evento de front-end. Não existia. Eu e o Felipe trabalhavam com JavaScript, eu estudava aqui no Senac, tentava fazer tudo com JavaScript, tudo que dava.
Só que não existia evento nenhum de front-end. Né? Então a gente pensou, vamos fazer. Não vamos esperar que alguém faça lá em São Paulo, que São Paulo é o centro de tudo. Não, vamos a gente fazer esse evento. Então a gente conseguiu conduzir e acreditamos na ideia. E hoje o evento que acontece aqui em Porto Alegre, que a gente faz questão de manter aqui em Porto Alegre, é o maior evento do mundo de JavaScript. Não tem nenhum evento que reúna 1000 pessoas. Então, o que aconteceu? Eu, olhando para trás, vejo, teve um momento em que a gente quebrou a barreira, a gente quebrou a cultura e a gente pensou, não vamos esperar alguém fazer, não vamos copiar um gringo, vamos fazer o evento do jeito que a gente acha que tem que ser. E está aí, agora a gente é referência fora do Brasil, as pessoas olham para o nosso evento para tentar fazer alguma coisa parecida. Então, nesse momento, é claro, assim, o momento que a gente conseguiu quebrar essa cultura. Né? E a gente chega pensando mais no mundo corporativo, assim, já trabalhei em várias empresas e agora trabalho no Terra, que é uma empresa dentro da tecnologia, ela é uma empresa já bastante velha, assim, 10 anos dá para considerar uma empresa velha, com, sei lá, quantas startup que tem aí, de 5 meses, que já está faturando um monte. Então, é uma empresa mais velha, assim. Então, essas grandes corporações, é bem difícil de tu mudar algumas coisas, né? Isso também por causa da nossa cultura. Então, o que eu falo lá no Terra eu vesti a carapuça de ser o cara mais chato possível, sempre. Então, sempre que tem alguma reunião, eu faço questão de ser o cara que vou botar o dedo na ferida, assim. E nessas grandes corporações, tem muita ferida. E tu bota o dedo e dói, assim. Né? Então, o que eu tento acabar sempre é com as coisas que estão escritas em pedra. Né? Então, se a empresa de vocês é nova ou se já é mais velha, tentem não escrever nada em pedra e tentem não aceitar o que está escrito em pedra. Né? Então, o caso clássico real que aconteceu no projeto que eu vou mostrar para vocês depois quero mudar para Git. O pessoal usava SVN lá, eu quero mudar para Git, porque eu não suporto SVN. Vou mudar para Git porque eu quero, porque é melhor. E não, isso aí não pode, cara. Não dá, o pessoal lá da equipe de suporte não suporta Git, né? Não suporta, não suportar, não mantém a plataforma. Não tem como, não dá. Aí eu desço para falar com os caras, em algum momento, e falo, cara, olha só, eu estou pensando em botar Git na nossa plataforma, o que tu acha? E aí o cara me diz, cara, por mim eu boto Git em tudo, vamos botar, vamos fazer. Então, só o fato de eu, de novo, olhando, naquele momento eu quebrei de novo a cultura, quebrei aquela pedra ali, e quebrei a cultura maldita, que é de esperar a resposta de alguém e aceitar aquilo ali, pronto. Né? Então, fica uma dica para vocês, não sejam realmente chatos, assim. Eu gosto de gente chata, que tu fala uma coisa e te pergunta por quê. Então, se depois da palestra vocês querem perguntar alguma coisa e dizer que eu estou errado, eu vou achar muito legal. E se quiserem me chamar depois, ou na internet, dizer que eu estou errado, melhor, cara. Eu vi numa palestra uma vez, um cara disse, o cara era muito foda, mas ele disse, não acredite em especialista. Não acredite em ninguém que falou aqui, a não ser no França. Mas nos outros, não acredita, cara. Não é de duvidar, de ser arrogante, de achar que tu vai conseguir fazer sozinho. Mas não, o cara disse que tem tal coisa, vai lá, estuda, vê se é realmente aquilo, tenta melhorar, tenta fazer. Enfim, mais ou menos isso. E a gente chega no que a gente conhece um pouco, né? Evolução tecnológica. Uma primeira referência que eu achei assim seria as ferramentas lá para as armas, né? Então, em algum determinado momento da história, o ser humano fazia arma de pedra. Então, lá, sei lá, polia a pedra lá, tal, para matar os animais e comer. E em algum momento houve uma evolução tecnológica e alguém descobriu que uma arma de metal era muito melhor. Então, a partir dali, eles começaram a fazer armas de metal. Então, essa foi uma das primeiras evoluções tecnológicas, assim. Uma coisa legal, o Franz também falou aqui em algum momento sobre que hoje a gente tem celular e não precisa ficar esperando o telefone, mas se a gente voltar só um pouquinho, os nossos avós aqui, quem é um pouco mais velho, tem um vô, uma avó, um bisavô, que não tinha luz em casa, assim. Isso era uma coisa normal. Hoje a gente, se falta luz, pior que falta luz é só se faltar internet. Né? Então, bom, aí chegando mais ainda sobre a nossa área, né? É isso, hoje eu não consigo me imaginar agora sem ter o 3G. Então, eu vou para evento,
Eu não conto mais com Wi-Fi no evento, assim, hoje aqui a gente tem Wi-Fi, que bom. Mas eu vou para eventos, eu não conto Wi-Fi, eu tenho 3G, eu confio mais no meu 3G. Então, é 100% do tempo conectado e muitas vezes em mais de um dispositivo, né? Estava em São Paulo na W3C no evento, daí saí atrasado para o evento, fui pegar o táxi, daí eu estava sem dinheiro, dinheiro de papel. E o cara que eu peguei o táxi não tinha a maquininha. Lá quase todos têm máquina de débito no táxi, né? E ele não tinha máquina. Daí eu, cara, não tem que me leva num banco então para tirar o dinheiro. Daí ele, mas qual é o teu banco? Eu, Itaú. Tu não consegue me transferir o dinheiro? Eu, tá, quanto vai dar? Vai dar uns 20 pila. Então tá. Entrei, fiz a transferência, enquanto a gente estava indo, transferi o dinheiro para ele, mostrei o celular para ele, tá aqui, ó, comprovante. Beleza. Foi para lá. Então, hoje a realidade é absurdamente diferente, né? E a gente também precisa... Eu ia falar, eu sabia que eu tinha que ter anotado. Eu gosto muito de rock, né? Gosto muito de música. Se eu pudesse botar algumas músicas aqui, eu pensei em 3 aleatórias, assim, de trilha sonora, seriam Fuck the System, do System of a Down, uma banda de metal, né? Breaking the Law, do Judas Priest, e In For the Kill, do Black Sabbath. Acho que essa seria uma trilha sonora. Então, é realmente esse lance de não aceitar, assim, de quebrar, não de ser um vândalo dentro da empresa, mas de não aceitar, assim. Eu tenho um chefe lá no Terra, depois ele vai ver o vídeo. Ele é um cara muito difícil, assim, um cara muito técnico, muito bom. E a gente sempre acaba brigando, porque ele é um cara que é muito questionador, e eu também. Então, a gente fica batendo de frente, mas isso é evolução. A gente fica discutindo e acaba evoluindo sempre, né? E a evolução é um ciclo. E a gente precisa matar as coisas para conseguir evoluir. Então, é o ciclo natural. O cara que é o desenvolvedor ruim, que ele está trabalhando hoje, vai continuar lá para sempre, mas ele vai acabar ou saindo do mercado, ou descobrindo que a área dele não é essa, e um cara que é bom vai vir e vai substituir ele. Esse é o processo de evolução natural. Então, algumas coisas morrem. Essa é a única referência a um editor de texto da palestra, ali, o Dreamweaver, que era uma IDE, sei lá o quê, quem nunca usou, né? Mas ali substituam por asterisco, né? O importante é saber que a gente tem que matar as coisas. Então, lá no Terra, a gente adora matar coisas. A gente tem um quadro lá onde a gente coloca as imagens dos sistemas que a gente mata. Isso é redução de custo para a empresa, né? Então, eu orgulho, assim, quando consegui matar o SVN. Então, está lá até hoje. Tem umas lápides lá no quadro com Rest in Peace. Lá. Então, substituam por asterisco qualquer coisa ali. Só para ter em mente que a gente tem que realmente matar algumas coisas para conseguir evoluir. Saúde. E a gente começa a enxergar uma simetria, né, que é o objetivo da palestra, de a gente conseguir olhar para o mundo e conseguir trazer essas coisas para dentro do desenvolvimento, né? Então, a gente chega no JavaScript. A primeira palestra que eu dei foi aqui no Senac. Primeira palestra ever, assim, da vida. E o nome era JavaScript levado a sério, o nome da palestra. E na época o JavaScript ainda já estava começando assim, a ter um boom, assim, já estava começando a ser um hype. E eu dei essa palestra, porque durante muito tempo, para quem não sabe, o JavaScript foi aquele menininho lá, né? Incompreendido, assim, ninguém dava muita bola e tal. E aí tem algumas coisas assim, que aconteceram. Teve um post do Douglas Crockford, amigo do Jean aqui, do pessoal, que contribuiu, assim, é um marco na história. No momento em que ele criou esse post e tal, era o momento que estava começando a subir, e ele explica exatamente o porquê que a linguagem é mal incompreendida e tal, etc. E aí teve, sei lá, o Google, teve o lance do Ajax, até eu achei uma curiosidade, o Franz mostrou um cara na palestra dele ali, o Jesse James Barrett. Esse cara é que inventou o termo Ajax. Eu não sabia que o Franz ia mencionar ele numa palestra. Eu achei que, o cara que criou o termo Ajax. Não sei o que o cara faz. Mas me perdi agora aqui. Teve marcos, né, para a evolução do JavaScript. O jQuery, apesar de ser odiado e amado agora, mas
ele contribuiu muito assim, para a evolução da linguagem. Então, hoje a gente tem muita coisa que a gente tem dentro dos browsers, especificação da W3C, vem do jQuery. Né? Então, graças ao jQuery, a gente tem muita coisa. Né? E as aplicações do Google e Mozilla, que são os caras que impulsionaram assim, também. Né? Então, o JavaScript está num outro nível. Assim, tá? Hoje eu digo que teve um momento, acho que quando eu entrei no Senac, eu sempre ouvi assim, não, o Java era a linguagem que foi desenvolvida para funcionar em tudo que é lugar, na cafeteira, em tudo que é lugar. Hoje o JavaScript também está nesse mesmo lugar. Assim. JavaScript, onde ele puder estar, ele vai estar. Teve até uma palestra do Daniel Filho, que ele mostra o JavaScript controlando um drone e tal, então é absurdo que pode se fazer. E aí eu entro agora na parte do case lá do Terra, que é onde eu trabalho. É assim, por que o caos, o nome da palestra? Quando eu cheguei no Terra era mais ou menos assim. Eu trabalhava numa empresa menor antes, numa startup, e recebi a proposta para ir para o Terra, e aí eu vou para o Terra, agora sim, né, cara? Não vou trabalhar mais sozinho ou com 2 pessoas. E lá vai ter um processo, eu vou conseguir evoluir e tal. O cara sempre tem essa imagem assim, de uma empresa grande. E quando eu cheguei lá era mais ou menos assim. Era literalmente o caos. Assim, e quando o cara chegava para desenvolver, era mais ou menos essa reação. Assim, quem trabalhou no Terra sabe. Foi essa reação que eu tive, assim, puta que pariu, os caras usam esse VN aqui, velho, não pode ser. Enfim, aí eu listei aqui para vocês algumas coisas, daí aqui já entra mais uma parte mais técnica, assim. Eu trabalhei num projeto durante meses lá no Terra, e é um projeto que eu pretendo continuar tocando, que, como eu disse antes, ele tem que continuar sendo evoluído, e vamos matar algumas coisas, enfim. Mas aqui eu levantei, durante o desenvolvimento desse projeto, dessa plataforma que eu vou mostrar depois, os principais problemas, os problemas mais críticos que a gente tinha lá. Então, esses 2 primeiros aí, não existia um meio fácil de pesquisa por projeto, e o desenvolvedor recebia uma especificação e não tinha onde armazenar as coisas. Então, o cara chegava, e eu penso no meu caso, quando eu entrei lá há 2 anos e meio atrás, que é, tu tem que fazer tal coisa. Senta a bunda na cadeira, e aí, começo por onde? E aí a questão interessante, começo por onde? Não tem por onde começar. Porque eu não tinha um lugar central onde tivesse a documentação de código. Não tinha um lugar onde eu pesquisasse por um projeto X. O que eu tinha que fazer? Tinha que sentar do lado de alguém que soubesse. Né? E esse era o processo de trabalho. E aí vocês conseguem enxergar por que a gente chegou ao caos. Porque eu dependia de alguém me dizer como devia ser feito. E esse alguém, como é que ele aprendeu? Porque alguém disse para ele como é que devia ser feito. Isso não estava documentado em nenhum lugar. Então, muita coisa era o cara que dizia como fazer. Lembra aquela história do macaco, aquela experiência que fazem com macacos, que o macaco começa a jogar coisa no outro lá e tal? É bem isso, o cara está dizendo uma coisa sem nem ele saber se é verdade, porque alguém disse para ele. Né? Então, quando tu chega nesse 3º nível, já estamos no caos. Né? E não tinha um lugar para armazenar artefato, é o quê? Vou desenvolver uma coisa, eu vou fazer uma documentação. Onde é que eu vou armazenar? Não tem. Posso criar um readme.txt, posso botar numa wiki que tinha jogado lá, posso não fazer, posso fazer documentação no código, posso botar metadados no código e usar uma ferramenta. Então, o que eu sempre digo, se tem mais de uma forma de fazer, não é um padrão, é o caos. Né? E isso foi durante anos, assim, lá. Esse era um dos principais problemas também, era baseado no Subversion, que já estava rodando há anos, mas não só por ser o Subversion. Se tu sabe usar um sistema desses, tu consegue fazer alguma coisa até com o Subversion. Mas a gente tinha vários problemas. O cara tinha que baixar o projeto inteiro. Imagina baixar o portal inteiro num repositório CVN. Tu tem que desenvolver, imagina alguma coisa, alterar uma linha do CSS. Como é que tu faz? Baixa o CVN inteiro, altera a linha e comita. Isso era um absurdo. E os testes, então, eram integrados nesse branch único.
a gente tinha um problema, porque o nosso repositório tinha 600 MB de código. Então, imagina 600 MB num arquivo, num repositório SVN, eu não podia criar branches, senão eu cagava a rede toda. Então, a gente não podia criar branches. Então, a gente tinha um branch só. Né? Para ajudar, a gente tinha 2 branches, um de HLG, de homologação, e um de produção. E tinha que fazer cópia. Fiz alguma coisa no de homologação, tinha que copiar para o de produção. E também um dos principais, todos são principais, né? Não tinha versionamento adequado para bug e feature. Que é o quê? Hoje eu não tenho como olhar para trás no código e saber assim, essa alteração num arquivo JavaScript ou CSS representa tal feature ou representa tal bug fix, porque não tinha relação nenhuma com nada. Então, eu não tenho histórico algum. Outra coisa que é um problema clássico em desenvolvimento de software, assim, web, é o ambiente de desenvolvimento não era compatível com produção. Então, outra coisa, eu chego na minha máquina, eu uso Linux, um monte de gente usa... Como é que é esse branquinho aqui? As pessoas usam Mac, ou Windows e tal, e o cara vai fazer do jeito dele, ele vai botar um Apache, o cara nem sabe botar Apache muitas vezes, né? Vai rodar lá no protocolo File, lá, abrindo no browser e tal. Então, o cara não tem um ambiente compatível com produção, que é uma coisa bem difícil, não tem como simular um ambiente de produção da Terra, não tem como botar na minha máquina um Varnish na frente com um pool de Apache embaixo e um Nginx em cima e vários serviços em Python que ficam abaixo, não tem como simular isso, né? Então, isso é uma coisa bem complicada. E algumas coisas que a gente tinha acabava apontando para a produção. Isso quer dizer, o cara está desenvolvendo na máquina dele e ele tem que apontar para algum serviço externo e ele acabava apontando para a produção. Isso é muito inviável, assim, porque daí muitas vezes a gente se pegou tendo que esperar alguma coisa de fato acontecer em produção para poder testar o código, né? Então, isso é extremamente complicado. Aqui tem uma telinha do Sublime Text, apesar de não ter nada a ver, mas outro problema grave que a gente tinha é o risco de publicar em produção código alheio. Eu lembro que eu falei que um SVN só, o cara baixa, né? Faz a alteração dele e publica. Já viram o comentário no código, né? Então, coisas assim aconteciam. O cara fez uma função e ele botou lá, não publicar pelo amor de Deus. Essa era a maneira que ele tinha de tentar se proteger, né? Eu não duvido que não tenha algum código assim em produção. Então, como era um repositório só, alguém fez uma alteração, o cara pegou aquela alteração sem ver, comitou, botou em produção, já era. N vezes isso acontecia. Então, o processo de publicação em produção era manual. E quando a gente tem um processo manual, é 90% de chance de dar algum problema. Pode ser o cara mais sênior, pode ser o cara mais foda, pode ser o Franz, vai dar merda em produção. Então, o nosso processo de publicação lá era baseado na reza, né? Para quem acredita em alguma coisa, era rezar, cara, porque é impossível garantir, era impossível garantir qualquer coisa, né? Então, o cara fez uma alteração naquele branch de homologação do SVN, alterou 10 arquivos, né? Ele sabe, na máquina dele, que ele alterou. Aí, quando ele quer botar em produção, ele tinha que ir lá, arquivo por arquivo, saber qual arquivo que ele modificou, copiar esses arquivos e botar num outro repositório com esse SVN de produção. Então, só aí tu dá na mão do cara um processo desse, é só rezando mesmo, porque com certeza vai dar problema. Não existia registro histórico relacionado ao projeto, que eu falei antes, issue, código e documentação, então estava tudo espalhado. Também não tinha controle de permissões para o projeto, então qualquer pessoa baixava, seja um júnior, seja um sênior, seja um terceiro, seja um cara de uma outra equipe que ia dar manutenção a um código, a permissão era igual, o cara tinha que baixar aquilo ali e poderia fazer qualquer coisa. Só problema, né? Eu cortei 35 slides de problemas para não ficar maçante. Bom, e excesso de retrabalho, que é dinheiro jogado fora, e falta de qualidade de código, então, zero. Assim. Impossível. Então, aqui o que eu falei para vocês, a gente tinha 600 MB de arquivo. Aquele asterisco lá, a gente
são arquivos que a gente poderia colocar em produção, que são JS, CSS, alguns HTMLs, imagens, PNGs, JPEG, e esse cara tinha 600 MB. Lá no Terra, é um problema comum em portal, ou em qualquer coisa que tenha um CMS por trás. O problema é de desenvolver que tu não tem integração direta com o CMS, então a gente acabava fazendo protótipos HTML para desenvolver soluções, né? Isso é mais um agravante daquele que eu falei antes, de tu não estar compatível com produção, né? Então, tu desenvolve o teu HTML, protótipo, lorem Y, sei lá mais o quê, sei lá o que vai acontecer depois, cara. Alguém vai pegar aquele HTML, vai colar lá no JSP do CMS, vai fazer não sei o quê, garantia zero, né, de que teu código vai funcionar em produção. Então, a gente tinha esse cara a mais, que era o SVN de produção, que ele representava o quê? Os arquivos que estão de fato em produção, sem os protótipos. Então, ele tinha 400 MB. Então, esse projeto que eu falei para vocês, que eu tive que quebrar muita pedra, tive que ir atrás de muita coisa e matar muita gente, a gente acabou vendo, bom, a gente precisa de uma plataforma de desenvolvimento front-end. Não basta do jeito que a gente estava lá e a empresa entendeu que a gente realmente tinha um problema e que a gente precisava desenvolver isso. Então, a empresa decidiu optar por focar algumas pessoas na criação dessa plataforma. E a primeira grande coisa, o que eu falei antes, foi, cara, vamos matar o SVN. Acaba com esses 2 SVNs e vamos ao Git, né? E aqui a gente começa a enfrentar já as barreiras, né, culturais, que é o desenvolvedor que está acostumado a usar o SVN. Então, a barreira lá de quem vai manter o Git a gente conseguiu quebrar, a equipe conseguiu instalar, a gente consegue usar, mas ainda tem a barreira do cara que usa, que é o que eu falei antes, é o cara que não evolui, né? O cara está lá, mas eu não sei usar SVN, cara, eu nem perco tempo, assim. A única coisa que tem que fazer é conseguir te armar para conseguir mostrar para o cara quais são os benefícios e tal, mas sempre tem alguém que não consegue vencer a barreira, assim, até técnica, às vezes, né? Então, botei as 3 principais vantagens de Git, assim, que é ser descentralizado, então não preciso de uma cópia que representa a produção, enfim. A gente poder usar brands, esse é um caso específico nosso, porque a gente não podia com SVN, agora a gente pode criar quantos brands a gente quiser, e é rápido pra caralho, infinitamente mais rápido que o SVN. Então a gente acabou definindo um perfil de front-end, e a primeira coisa que a gente pensou, vamos criar uma máquina, né, um pool de máquinas, na verdade, onde o cara vai chegar, no primeiro dia, ele não precisa ter uma máquina dele ali, ele não precisa instalar nada. Ele loga nessa máquina, e essa máquina tem um perfil front-end que a gente, vamos instalar Node, vamos instalar outras coisas que o cara precisa, e o cara loga VSSH nessa máquina, outra barreira que a gente teve que enfrentar, que é o cara não está acostumado a desenvolver em linha de comando e tal. Essa é uma dica que eu deixo para vocês, mesmo que tenham medo, alguém falou em alguma palestra também, mesmo que tenham medo, tentem aprender, porque com poucas coisas que tu aprende, assim, tu consegue evoluir profissionalmente, assim, muito. Não importa, seguindo me pergunta, o que o cara de front-end tem que saber? Cara, N coisas, assim, o cara precisa ser realmente um desenvolvedor de software, assim, cara. O mínimo que eu espero é que o cara saiba logar VSSH numa máquina, que o cara consiga instalar alguma dependência e tal, o cara não dependa de um Dreamweaver, não mais, mas alguma coisa parecida para conseguir desenvolver alguma coisa, né? Então a gente criou essa máquina. E a gente baseou tudo em cima do Grunt. E eu botei Node ali, porque o Grunt roda em cima do Node. Então, hoje, mais uma barreira que a gente conseguiu vencer é as coisas vão parar em produção no Terra hoje com essa tecnologia, com Node. Não tem ninguém que bata lá, o Node não entrega nenhum HTML, não tem nenhum serviço rodando em Node. Mas o processo de publicação em produção é feito com o Grunt, né? Eu vou mostrar para vocês depois como que a gente faz. Não vou entrar no Grunt, porque o Bruno já falou bastante coisa aqui, e uma coisa que eu não me lembro se ele falou é que a gente pode usar o Grunt, inclusive, para automatizar coisas no servidor, que é o que a gente acabou fazendo, né? Então, aquele cenário que eu mostrei para vocês antes,
a gente evoluiu para isso aqui. Hoje a gente matou a história de ter dois brands, porque não faz sentido algum, a gente tem um só que é o master, né, que representa a produção, e a partir desse cara a gente vai criando N brands, né, e evangelizando as pessoas. Vai alterar um pixel do CSS, cria um branch, referencia esse bug fix, essa feature em algum lugar, cria a documentação do que foi feito. Depois vou mostrar para vocês aonde. Botei aqui JSLint, mas pode ser JSHint ou qualquer outro validador de código. Botei asterisco ali também, porque imagina eu passar uma ferramenta dessas num código legado aí de 8 anos. Impossível, a gente vai ficar 5 anos tentando resolver o problema, né? Então, a gente adotou uma estratégia de código novo, ele tem que passar na validação. O cara não vai fazer nenhum código novo que não passe no JSHint. E se o cara alterar algum arquivo velho, ele também tem que passar no JSHint e JSLint, para começar a desintoxicar assim, o que a gente tem por lá. Então, é impossível lintar tudo, né? Mesma coisa para teste unitário, botei aqui Unity, pode ser qualquer outra ferramenta de teste unitário. Não tem como tu automatizar teste unitário se não tem teste unitário. E é óbvio que a gente não tinha teste unitário em nada, né? Então, a partir de agora, todas as bibliotecas de JavaScript, elas precisam ter um teste unitário e esse teste vai ser rodado automaticamente. Então, a gente criou também, nessa máquina, a gente tem um perfil por usuário. Então, ele consegue... A gente tem um Apache que serve os arquivos dele, então ele não precisa se preocupar em configurar Apache, configurar nada. Ele consegue acessar uma URL lá com o nome dele, o nome de usuário dele, e desenvolve nessa máquina e já tem lá um servidor servindo os arquivos dele, né? Outra coisa que a gente conseguiu eliminar é o lance de ter serviços em produção. Então, as nossas máquinas de desenvolvimento, elas conseguem herdar das máquinas de produção, usando o Puppet lá e tal. Então, a gente consegue, aqui tem está sublinhado ali, eu estou num ambiente de desenvolvimento e apontando relativo para um serviço, né? E esse serviço relativo, dentro dessa máquina, na verdade, ele está pegando uma versão compatível com a versão que está em produção. Então, sobre o ambiente de testes, o cara consegue acessar os arquivos dele por uma URL única para ele, enquanto ele está no momento de desenvolvimento. E a gente criou um conceito de branch homologation lá, que é todas as branches que qualquer pessoa cria em cima de um repositório, a gente também dá a possibilidade do cara acessar essa branch num URL, né? Então, ali a gente tem o nome do projeto, ali, que no caso é ATM, branch é sprint 1, tem gente que trabalha com sprints lá, e o host, né? Isso aqui era um dos nossos desejos desde o início do projeto, assim, é conseguir isolar branches, e também é fácil de convencer o desenvolvedor, né? Cara, é muito mais fácil tu criar um branch aqui, tu vai conseguir testar isolado, sem herdar código de ninguém, né? A gente criou um ambiente de preview também, que junta todos os merges de todo mundo. E a gente fez uma coisa também, que também era o desejo para esse projeto, que era a integração com o CMS, da forma que a gente achou, que é através de parâmetros na URL de produção mesmo, né? Só funciona internamente dentro da empresa, mas eu também consigo apontar para os meus branches. Então, se eu quero resolver uma coisa numa biblioteca X, eu crio um branch e acesso terra com br, passando por interrogação lá, por parâmetro, o meu branch, ele aponta para o meu branch. Isso facilita horrores, assim, para o cara conseguir testar de fato. Porque daí eu estou pegando os serviços todos de produção, pegando os dados de produção também do CMS e consigo apontar para o meu ambiente. E ele consigo apontar também para o ambiente de preview, que pega todos os pull requests, que eu vou mostrar depois para vocês o que é. E aí eu queria dizer para vocês, uma confissão, é que hoje eu sou um cara feliz. Realmente sou um cara feliz. Para projetos open source eu uso o GitHub, para projetos pessoais privados eu uso o GitHub, e dentro do Terra, depois de muita briga, depois de novo, matar muita gente, quebrar muita pedra, a gente tem o GitHub rodando lá dentro, é uma ferramenta paga, é bem cara, mas vale cada centavo. Assim, a gente roda uma appliance, que é uma máquina virtual do GitHub, que tu roda dentro da empresa, né? Então, obviamente, ela só funciona dentro da empresa, e tu tem suporte do GitHub 24 horas por dia, e tu tem todos os benefícios da ferramenta online e tal, no github.com, tu tem dentro da tua empresa. Então,
desde que eu comecei com esse projeto, eu já tinha a premissa de ter alguma ferramenta parecida. Queria muito o GitHub, mas por eu também ter essa cultura de jamais vão querer botar o GitHub aqui no Terra. Então, demorou assim até conseguir chegar nesse ponto. Assim. Então, aqui eu botei alguns benefícios do GitHub meio aleatórios, assim, o lance de ter timeline de um gerente ou de um cara que está desenvolvendo poder entrar na home do GitHub e ver tudo que está acontecendo. Então, hoje a gente tem uma ferramenta lá, imagina, tem muita gente desenvolvendo coisa o dia inteiro, assim. Então, tu entra nessa timeline do GitHub, tu vê o que todo mundo está fazendo. Tu vê as cagadas de todo mundo ali. Não tem como... Né? Sempre tem, né? Então, a gente tem integração com o repositório, que é, no repositório mesmo do código, eu tenho a minha documentação. Então, o desenvolvedor está fazendo código, ele não precisa nem entrar na interface do GitHub. Ele pode fazer tudo na linha de comando, se ele quiser. Cria os TXT dele de documentação, lá os Markdown, no caso, e isso fica junto com o projeto. Então, a maneira que a gente achou foi, vamos pegar uma ferramenta onde a gente consiga unificar realmente tudo. Né? Então, a documentação, está tudo lá dentro. Issue Tracker também, ele tem uma ferramenta de Issue Tracker dentro do GitHub, que lá no Terra tinha Bugzilla e outras planilhas Excel, planilhas no Google, para controlar bug. Agora acabou, está dentro do código. Né? Tem a biblioteca X, o cara tem que cadastrar uma issue lá, quer que tenha uma nova feature, cadastra a feature lá, isso gera um ID. Quando alguém for desenvolver, referencia esse cara, e isso está lá para sempre, enquanto a gente continuar pagando o GitHub. Gestão de código é mais ou menos isso que eu falei, o lance de procurar, então é uma ferramenta muito fácil, eu entro lá, procuro qualquer coisa, qualquer termo, ele me leva ou para documentação, ou para dentro do código mesmo. Né? Lance de Human Interface eu botei porque a gente pesquisou por muito tempo várias ferramentas open source, assim, e tem uma coisa em projetos open source assim, que a gente que é programador sabe, eu pelo menos sou péssimo em fazer qualquer coisa, não sei fazer um bonequinho, assim, não sei nem abrir o Photoshop, não sei fazer mesmo. Então a interface é realmente horrível, assim, a gente tinha o Indefero lá dentro, que é um projeto baseado no Google Code, e é extremamente ruim, assim, é melhor não ter do que ter aquele cara lá e tu não saber usar e ser desorganizado. E a interface do GitHub é excelente, ainda tem uma vantagem de que o GitHub todo mundo usa, assim, quem é da comunidade open source e tal, ou quem não é também, todo mundo acaba usando, criando uma conta lá, então tem uma interface única, assim. Então, um cara que chega para trabalhar no Terra, agora eu posso dizer, cara, a gente usa o GitHub aqui, tu está familiarizado e tal, é muito mais fácil também, né? E o lance de pull requests é eu poder fazer um merge request. Eu forco o projeto de alguém, né? Faço uma cópia de um projeto de alguém, crio o meu branch e digo para ele, toma o meu código alterado e tu aceita ou não. Né? É mais ou menos isso que é um pull request. Que a gente acabou automatizando e depois eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Então, aqui a gente tem a interface lá do GitHub, quem já conhece é mais do mesmo, mas a gente tem lá a organização Terra com nossos projetos. O segundo ali é o projeto do portal, são todos os arquivos estáticos do portal, podem ver o gráfico dele lá. Aqui é uma timeline de o que está acontecendo e tal, tem um robozinho ali que eu vou explicar para vocês o que faz. Aqui tem uma coisa interessante que é, conforme tu começa a usar o GitHub, ele baseado no Git, nos branches do Git e commits e tal, ele começa a montar esse gráfico, né? Então ali o primeiro ponto, aquele pontinho preto e tem um balãozinho, é o primeiro commit no Git, e ele é meu, e ele diz assim, fazendo merge com o antigo SVN. A partir dali a gente matou esse SVN e começamos uma nova vida, né? Hoje ele está mais ou menos assim, não tem como entender praticamente o que está acontecendo, é muita gente trabalhando, muita gente criando branch, que bom, significa que estão fazendo o que a gente pediu. Então aqui, coisas assim que são pequenas, assim, mas era uma coisa que a gente estava tão afundado no chão, que com essas coisas assim, são detalhes pequenos que a gente consegue, consigo ter uma interface ali, um log de quantos commits foram feitos e tal, tem o gráfico, quem está commitando mais, esse tipo de coisa. Todos os benefícios do GitHub. E a gente chega no deploy. O deploy, a gente acabou optando por usar o Jenkins, que é uma ferramenta, basicamente ele executa coisas, assim, ele executa scripts. E a gente criou um robô lá internamente na nossa equipe, em Python, que a gente chamou de Botter,
E, basicamente, o que Jenkins faz é executar scripts do Botter. Então, o Botter é o nosso robozinho, ele é um usuário do GitHub, e ele fica lá, meio que monitorando lá o que está todo mundo fazendo, e integrando coisas ou não, ou interagindo com o GitHub. Uma vantagem do GitHub também, que eu não botei ali, é a API. Todas as funcionalidades do GitHub têm uma API. Então, internamente lá, a gente começou a estudar e a gente viu, ó, uma maneira é criar um robô em cima da API do GitHub interno aqui, que a gente vai conseguir fazer muita coisa. Então, esse nosso robô, ele interage muito com a API do GitHub, e, inclusive ele fala com a gente, ele entra no GitHub e comenta lá, isso aqui, esse pull request está errado e tal. A gente criou um fluxo que fica rodando diariamente, a gente até mudou agora para ele fazer 2 vezes. Vou pegar qualquer ponto ali. Basicamente, o que esse robô faz, a gente resolveu automatizar o pull request, por mais contraditório que isso pareça, porque um pull request ele é um merge request e alguém teria que fazer uma revisão daquele código, né? Mas foi a maneira que a gente achou então a gente evangeliza as pessoas a testem antes e vejam se tem alguém que está desenvolvendo no mesmo branch que tu e tal, e integra esse código. Mas mesmo assim, esse robô ele pega e integra todos os pull requests. Então, esse fluxo é mais ou menos assim, ó. Ele pega os pull requests de um dia anterior. Então, se hoje tiveram 10 pull requests, o robozinho vai lá e vê, opa, tenho 10. Elenca esses 10. Aí ele pega e ele faz merge desses caras, né? Tenta fazer merge de todos eles. O merge que falhar, né? Claro que esse merge é um merge, se der conflito, vai ser um conflito de código mesmo, não de lógica. Conflito de lógica não tem como testar, a não ser com teste unitário, enfim, alguém metendo a mão. Mas então ele tenta fazer merge de todos esses caras. Quando ele faz esse merge, ele disponibiliza o produto deste merge de todo mundo em um ambiente, que é o ambiente aquele de preview. Então a gente ainda dá mais uma garantia para o cara, ó, tá aqui, ó, se tu não viu antes que tinham pessoas trabalhando no mesmo projeto que tu, e tu não integrou, a gente integra para ti, e tu é obrigado a testar aqui. Esse cara fica um dia ali para testar. Depois ele pega, a gente define um horário que é 8 da manhã e 2 da tarde, e ele fica repetindo esse processo sempre. Então ele vai pegar e vai elencar o que tinha do dia de antes e vai botar em produção o que tinha no dia anterior. E vai chegar às 2 horas, ele vai fazer a mesma coisa. Ele fica eternamente fazendo isso, tentando fazer merge, e se dá conflito, ele interage com o GitHub, comenta, o cara recebe um e-mail dizendo, ó, teu pull request falhou, né? Tu não testou, né? Deu conflito de código aqui, é mais ou menos isso. Então aqui tem a interface do Jenkins, para quem não conhece. E isso aqui era o sublime, era do caos ao sublime. É isso que eu queria dizer, foi péssimo. Então é isso, pessoal. E aqui estão os meus contatos, para quem quiser me adicionar aí, me procurar, só procurar no Google. Alguém disse, não me lembro quem foi, sobre eu ter um nome diferente, né? Então eu sou o único Jaidson aí na internet. Tem o DJ Caio Jaidson de São Paulo. Não cliquem lá no link dele. Só existe eu mesmo. E era mais ou menos isso, pessoal. Obrigado. Eu cheguei a twittar que só quem conhecia o Terra, ao menos de um ano atrás, é que tem a noção do quanto isso é sublime, né? É verdade. Tá bom. Perguntas? Alguém quer dizer que eu estou errado em alguma coisa? Aqui, ó. Sobre a versão do GitHub que vocês têm lá no Terra, quando o GitHub faz uma atualização lá, como é que funciona isso? Eles atualizam dentro da máquina de vocês? Cara, é um virtual appliance, é uma máquina virtual pronta. A gente não tem acesso a nenhuma máquina. A única coisa que eu pego, a gente instala na nossa estrutura de VMs lá a máquina, ela já tem a configuração própria, lá é um Ubuntu rodando todo o sistema do GitHub, e as atualizações é baseado em chaves, né? Então, quando sai uma atualização, a gente recebe um e-mail dizendo, ó, baixa essa chave aqui, que é um arquivo gigante lá, e tu sobe para a VM esse arquivo. Deve ser um arquivo com todas as atualizações compactadas. E a gente recebe atualizações constantemente, sim. Bug fix e melhorias e tal, é
é tão rápido quanto a interface do GitHub.com. Mas o GitHub.com até é antes. Às vezes na GitHub.com tem alguma coisa, isso aqui vai ser legal. Mais alguma pergunta? Não? Então tá, pessoal. Obrigado. Valeu.